Estamos nos segundos finais da nossa pausa. Desta vez eu esqueci-me de avisar que já não iam ter direito aos coffee breaks entregues pelos drones. Peço imensa desculpa. Não fomos a tempo, já que temos muitos eventos ao mesmo tempo e naturalmente tivemos que estar a distribuir os drones por todos. Entretanto, sei que já tenho aqui o Nuno Fonseca. Exatamente, boa tarde a todos. Olá, Nuno. Nuno Fonseca, CEO da Sound Particles, vai-nos falar do Making Audio Software for Hollywood. Nuno Fonseca, o palco é teu. Então, boa tarde a todos. É sempre um prazer partilhar com outros um pouco daquilo que nós andamos a fazer na Sound Particles, e a ideia hoje é, de uma forma muito informal, falarmos um pouco como é que foi a nossa viagem, como é que é isto de criar um software que depois é utilizado nos grandes filmes de Hollywood, um pouco da história e, quem sabe, motivar alguém, eventualmente dar uma ou duas dicas para alguém que esteja a fazer um percurso parecido e, essencialmente, é isso. Andando um pouco para trás, ainda antes de falar provavelmente da Sound Particles, eu durante muitos anos dei aulas no ensino superior. Eu fiz a minha licenciatura no técnico, depois fiz o mestrado em Coimbra e depois o doutoramento na FEUP. Durante muitos anos dei aulas de Engenharia Informática no Politécnico de Leiria. Ao mesmo tempo dava aulas também na Escola Superior de Música de Lisboa, na área de tecnologias da música, e sempre fui daquelas pessoas com um pé em cada lado. Ou seja, por exemplo, eu tenho um livro escrito sobre engenharia de software, sobre engenharia de som, e tenho outro livro sobre desenvolvimento em iOS. Ou seja, tipicamente daquelas pessoas com um pé num lado, um pé no outro, e a vantagem disto é que, por um lado, permite-me ver quais são as necessidades na área da música e do som, e depois permite-me agarrar e começar a escrever código e criar soluções para essas pessoas. A ideia do Sound Particle surgiu provavelmente há uns 15 anos atrás. Eu adoro cinema também, e a dada altura apercebi-me que os efeitos visuais mais giros que eu vi no cinema, todos eles utilizavam uma técnica chamada sistemas de partículas, que é uma técnica de computação gráfica em que são criados literalmente milhares ou milhões de pequenos pontos que depois são utilizados para criar tempestades de areia, pó de fada, chuva, fogo, fumo, todas essas coisas. E eu achei que seria algo interessante para fazer a nível do som, ou seja, criar milhares de pequenos sons que depois esses sons todos juntos criavam sons absolutamente fantásticos. Mas na altura foi só uma ideia, como tantas outras que nós temos ao longo da vida. Em 2012 eu tinha acabado o doutoramento na FEUP, e estava à procura de um projeto novo, algo com que me pudesse entreter, e como ainda ninguém estava a utilizar sistemas de partículas para a área do som, como cromo informático que sou, porque esta cara também não engana ninguém, resolvi começar a criar então o meu próprio simulador de partículas para a área do som. Ou seja, na realidade, criar um software como se fosse um software de computação gráfica, como se fosse o Maya ou o Blender, com um espaço 3D, em vez de câmaras virtuais, pôr microfones virtuais, sistemas de partículas, todas essas coisas, e assim foi. Comecei a criar o software. Obviamente, quando eu comecei a criar o software, eu achei que o software seria particularmente interessante para grandes produções de Hollywood, em que temos aquelas cenas épicas com explosões por todos os lados, mas convenhamos, qual é que é a probabilidade de alguém no meio de Portugal fazer software para ser utilizado pelos estúdios de Hollywood, ainda por cima nestas grandes produções? Mas eu acho que há alturas na vida em que temos que ser um pouco ingênuos ou convencidos, depende do ponto de vista, e acreditarmos. E assim foi. Continuei a fazer o software, mesmo que ninguém fosse utilizar o software. Só fazer o software é algo que me estava a dar um gozo enorme, acrescentar as funcionalidades, ver o tipo de coisas que eu conseguia fazer, e assim foi. Continuei a criar o software. Em 2014 eu ia a Los Angeles a uma conferência científica, mas 2 semanas antes da conferência resolvi mandar meia dúzia de e-mails, 5 ou 6 e-mails para 5 ou 6 pessoas que trabalhavam nos estúdios, pessoas que não me conheciam de lado nenhum, mas que na prática eu dizia: eu estou a trabalhar nesta área e eu acho que isto pode ser particularmente interessante, especialmente para grandes produções, e dentro de 2 semanas vou estar na vizinhança, por isso, se quiserem saber mais, digam qualquer coisa. A primeira resposta que eu tive foi do Skywalker Sound, os míticos estúdios de som criados pelo George Lucas a quando da Guerra das Estrelas, e que atualmente são os maiores e os melhores estúdios de som para cinema
que existe em todo o mundo. Convidaram-me para ir ao Skywalker Ranch fazer uma apresentação para a equipa de sound design deles, e depois, num espaço de 6 meses, acabei por dar palestras na Universal, Warner Brothers, Warner, Fox, Paramount, Sony, mais tarde na Disney, Pixar, Apple, Google, portanto, para dentro de outros sítios. E assim foi, e isso foi o início da aventura. Na altura, quando eu fui lá a primeira vez estar com os estúdios, ainda só tinha um protótipo, algo que corria no meu computador e pouco mais. Eles começaram a perguntar, ok, quando é que podemos começar a utilizar o software? Eu disse, deem-me ao menos, pelo menos 1 ou 2 meses para eu pôr isto mais ou menos utilizável, para resolver aqui alguns bugs, algumas coisas do género. Assim foi. Inicialmente dei-lhes uma versão beta do software para eles começarem a experimentar. Em finais de 2015 resolvi pôr o software à venda através da Mac App Store. Na altura continuava a dar aulas, não queria me preocupar muito com essas coisas de pagamentos e faturações, esse tipo de coisas, por isso algo como a Mac App Store era ótimo, ainda por cima o software na altura funcionava só em Mac. E as coisas foram crescendo. Finais de 2016 criei oficialmente a Sound Particles. A Sound Particles, pelo meio, continua a crescer e continuamos a trabalhar essencialmente com os estúdios de Hollywood. Também trabalhamos muito com a área dos videojogos, com empresas como a Blizzard, a Epic, por exemplo, o Fortnite também utiliza Sound Particles, entre outros videojogos, e este ano começámos a trabalhar também na área da música. Para vocês perceberem um pouco melhor do que é o Sound Particles, eu vou só aqui partilhar um pequeno vídeo para vocês terem uma ideia um pouco mais clara daquilo que eu estou a falar. E então, aqui um vídeo que nós normalmente utilizamos como um dos nossos anúncios da Sound Particles, mas que mostra exatamente o que é o Sound Particles. E já que estamos aqui com partilha ecrã, vou partilhar também aqui um pequeno vídeo que mostra então algumas das produções em que o nosso software já foi utilizado. What does that mean? My morning. Destruction. I can drive it! Superman was a beacon. Versus Bat. We're family. This doesn't. Pirates. You're coming. Ok. Essencialmente, então, qual é que é a vantagem do Sound Particles? Por exemplo, imaginem que alguém hoje em dia precisa trabalhar numa cena que tem uma batalha e que alguém precisa então criar essa batalha. O que vai acontecer é, tipicamente, sem o Sound Particles, vou agarrar num programa de edição de áudio e vou começar a pôr uma explosão aqui, outra explosão acolá, mais um tiro, outra metralhadora, os gritos, e provavelmente passado um dia de trabalho talvez tenha 50 sons a tocar ao mesmo tempo. Com o Sound Particles, eu consigo agarrar no Sound Particles e em 15 minutos
chegar ao software, dizer eu quero 10.000 sons espalhados por 1 km², vou importar 200 sons de guerra de uma biblioteca de sons, meter movimentos aleatórios, pôr um microfone virtual como se fosse a câmara no meio da cena a captar tudo isto em estéreo, 5.1, Ambisonics, Dolby Atmos, ou o que eu quiser, e em 15 minutos, em vez de demorar um dia, tenho 10.000 sons em vez de ter 50 sons. Ou seja, obviamente esta é a mais-vantagem, a mais-valia do Sound Particles e o facto do Sound Particles ser utilizado, especialmente nestas produções, ou seja, quanto maior é a produção, maior é a necessidade destas cenas épicas e, como tal, a vantagem de utilizar um software deste género. Internamente, o que nós fazemos é utilizar técnicas de computação gráfica, ou seja, estamos a utilizar as mesmas técnicas que normalmente são utilizadas em computação gráfica, com uma pequena variação, que é, em vez de utilizarmos isto para criar imagens, estamos a utilizar isto para criar sons. Ou seja, temos um espaço 3D infinito, colocamos lá objetos, neste caso são objetos sonoros, e depois temos uma câmara virtual, que neste caso é um microfone virtual, que dependendo de onde é que ele está, em que posição em que ele está, onde é que ele está virado, qual é que é o tipo de microfone, se é 5.1, se é estéreo, se é mono, se é Dolby Atmos, ou o que é, e que faz o render de áudio considerando todas estas coisas. Obviamente, também é particularmente interessante porque o facto de nós entrarmos nesta área, temos criado um novo tipo de software, ou seja, em imagem, tipicamente temos software 2D que trabalha com pixels, como que seja o Photoshop ou um editor de vídeo, e depois temos software 3D como o Maya, o Blender, em que a abordagem é diferente, tem um espaço 3D, objetos 3D, câmaras virtuais. O que nós fizemos foi, essencialmente, criar este paradigma 3D na área do som. Obviamente, depois do cinema ter começado a utilizar o software, vieram à área dos videojogos, em que começaram também vários videojogos a começar a utilizar o Sound Particles, e começámos então este ano a trabalhar, 2021, a começar a trabalhar com o mercado da música e trazer também esta tecnologia e este tipo de abordagens para a área da música. Do ponto de vista da viagem, tem sido uma viagem absolutamente fantástica, especialmente para alguém como eu, que gosta de tecnologia, que gosta de som e que gosta de cinema. Eu tive o privilégio não só de poder trabalhar numa das minhas paixões, como tenho a possibilidade de juntar 3 paixões enormes que eu tenho e poder trabalhar nessas 3 paixões ao mesmo tempo. E é daquelas coisas que o facto de, para quem gosta de cinema, por exemplo, ir aos estúdios, conhecer aqueles profissionais absolutamente fantásticos, por exemplo, ainda me lembro a primeira vez que fui aos estúdios da Disney, fiz de propósito para entrar pelo portão mais afastado do edifício, só para poder atravessar o campus todo dos estúdios da Disney. Ou então, há alguns tempos atrás, nós estávamos nomeados para um prémio em Los Angeles, em que na cerimónia onde nós estávamos nomeados, o Spielberg ia receber o prémio de carreira. E pronto, estamos lá, na mesma sala, ao lado do Spielberg, ao lado do Bradley Cooper, ao lado de outros profissionais do cinema, que são pessoas como nós e que estamos a trabalhar com níveis diferentes e com salários muito diferentes, mas estamos a trabalhar para a área do cinema. Também, ao meio deste trajeto todo, a dada altura, uma das coisas que, obviamente, quem tem uma startup tem que sempre ponderar é a questão do investimento, se queremos ter investidores ou não. A dada altura estava indeciso, ok, porque nós, quando oficialmente o software até foi lançado ainda antes da empresa ter sido criada, e quando criámos a empresa já havia vendas, mas seja como for, a questão é, ok, vamos arranjar um investidor para poder acelerar tudo isto mais rapidamente, o processo mais rapidamente, ou vamos fazer bootstrapping e simplesmente ter o negócio crescer de forma sólida, calma, mas muito sólida e estrutural. Até que houve um dia de manhã, ainda me lembro, estava a tomar um pequeno almoço, estava a ver qual eram as novidades que estava no Facebook e na altura apareceu uma startup que tinha lá um vídeo de uma coisa que eles estavam a fazer. Obviamente era uma coisa ainda muito pequena comparado com o Sound Particles, mas que claramente era óbvio para mim que mais cedo ou mais tarde ia haver outras startups ou outras empresas na área do software multimédia e afins a entrar nesta área. Então nós tínhamos mesmo que acelerar e, na prática, nesse dia tomei a decisão que, sim senhora, vamos
seguir com procurar investimento para acelerar ainda mais depressa todo este processo. Inicialmente, uma das empresas com as quais nós falámos era a Blackmagic. A Blackmagic é uma empresa que muito ágil e muito versátil nesta área da multimédia. Eu falei com eles para saber se eles poderiam estar interessados a investir na Sound Particles. Fiz o pitch, a apresentação, tudo isso. Passado uma semana ligaram e a resposta deles foi: ok, nós não investimos em startups, mas nós compramos startups e temos uma oferta para comprar a Sound Particles de $500 mil. Obviamente, quando alguém diz estão dispostos a dar $500 mil, os nossos joelhos começam a tremer um bocadito. Afinal de contas, demoramos muito tempo a trabalhar, são muitos salários para conseguir aquele valor, ainda são muitos mais para conseguir poupar aquele valor, mas para mim era mais ou menos óbvio que neste tipo de coisas, quer uma pessoa diga que sim ou diga que não, é daquelas decisões que podemos nos arrepender para o resto da vida. Portanto, eu posso vender a Sound Particles ser o maior sucesso mundial e eu não devia ter vendido, ou eventualmente dizer, não vou vender, quero continuar a trabalhar e seguir o meu próprio trajeto e acabar por ser um flop e podia ter ido buscar ali uns trocos interessantes. E da mesma forma, com a mesma pancada de alguém que se põe a fazer software para o Hollywood, também disse, ok, não, neste momento não, ainda é demasiado cedo, não vamos vender neste momento a Sound Particles. E assim foi, continuamos a trabalhar. Mais tarde também tivemos uma outra coisa que aconteceu connosco particularmente engraçado. Nós tínhamos feito já algumas apresentações à Google, na altura da febre da realidade virtual, quando a realidade virtual era the next big thing a nível tecnológico, e na altura estava numa conferência em Los Angeles, simplesmente na conversa com o meu vídeo da Google, e ele, na altura, começa-me a fazer perguntas. Ok, então e se a Google estiver interessada nisto? Então e se a Google estivesse interessada que houvesse uma versão? E, na prática, a minha resposta foi, ok, é tudo uma questão de números. E assim foi, tivemos aquela conversa. Cerca de 2 meses mais tarde, eles pediram para eu fazer mais uma apresentação a uma outra pessoa dentro da Google, coisa que acontece com alguma regularidade, estas empresas pedirem para nós, fazemos apresentações a outras pessoas para mostrar tecnologia que eles achem particularmente interessante. Fizemos a apresentação e a pessoa que estava naquela altura, no final da apresentação, disse, olha, nós gostamos do Sound Particles, achamos que seria uma ferramenta ótima para fazer para criar conteúdos para a realidade virtual, especialmente com o componente do som 3D, e gostaríamos de ver que isto disse uma versão mais ligeira do Sound Particles, mas gratuita para toda a gente, patrocinada pela Google. E eu disse, ok, pronto, hoje é sexta-feira, deixa-me, segunda-feira eu mando-vos uma proposta de quanto é que isso poderia ficar. E durante aquele fim de semana, essencialmente, o que eu pensei foi, ok, quantos zeros é que eu vou pôr nisto? Afinal de contas, estamos a falar de uma proposta para a Google, que obviamente tem muito dinheiro. Por outro lado, estamos a falar de uma proposta para a Google, e como vemos, eles não são lucros, e não é só chegar lá e pôr zeros. Então, naquele fim de semana resolvi criar ali uma coisa quase tipo menu, dizendo se fosse agarrar só no Sound Particles, retirar não sei quantas coisas, seria X. Se eles quisessem uma versão também para Windows e para Linux e não sei das quantas, se quisessem aquilo feito em metade do tempo, não sei quanto, se quisessem open source, era mais não sei quanto. E assim fiz, apresentei a proposta e, mais uma vez, como em todas as coisas, por vezes temos sorte, por vezes temos azar. Neste caso em concreto, a pessoa que nos tinha pedido a proposta, uma semana e meia depois de ter-nos pedido a proposta, trocou internamente de lugar dentro da Google e as coisas ficaram em águas de bacalhau. Ou seja, é daquelas coisas que perfeitamente acontecem neste tipo de projetos. A nível da Sound Particles, seguimos então, como eu disse na altura, para investimentos. Já conseguimos investidores iniciais, na altura com a Índico e com a Red Angels. Depois tivemos um financiamento de um projeto europeu de 1,8 milhões e agora fechámos uma nova ronda que vamos anunciar dentro de algumas semanas de mais 2 milhões e tipicamente continuamos a crescer. Queremos ver se o Covid nos permite este ano então abrirmos o escritório em Los Angeles, algo que nós já queríamos ter feito há mais tempo e, como digo, essencialmente tem sido uma viagem absolutamente
fantástico, permitir fazer as coisas que tem sido possível fazer, ver o nosso software a ser utilizado nestas grandes produções, como o Dune, Star Wars ou Game of Thrones, que são coisas que nos dão particularmente orgulho e algum gozo saber isso. Obviamente começar a olhar para os créditos dos filmes e reconhecer caras amigas por todos os lados, ou mandar um e-mail a alguém a dar-lhe os parabéns pelo Oscar. Então é algo que fazer parte deste percurso tem sido absolutamente fantástico. Por exemplo, ir assistir às gravações do episódio do Big Bang Theory ou outras coisas desse género. Por isso eu costumo dizer que mesmo que amanhã a Sound Particles deixe de vender licenças e tenha que encerrar a loja, posso dizer que não me arrependo rigorosamente nada, tem sido uma aventura absolutamente fenomenal. Obviamente, continuo a trabalhar todos os dias para que a Sound Particles não feche, antes pelo contrário, continue a crescer, mas essencialmente tem sido este o nosso percurso. No meio destas coisas todas, também há algumas coisas que é importante para alguém que esteja agora a acabar o curso, a acabar a licenciatura, ou mestrado, ou doutoramento, e que eventualmente esteja a ponderar fazer algo na área do empreendedorismo. Há aqui estas duas coisas que são duas abordagens completamente diferentes, ou seja, por um lado se vocês querem trabalhar em serviços ou querem trabalhar em produtos. Ou seja, uma coisa é, ok, vou acabar o curso, vou criar uma empresa e quero fazer websites para fora. Ok, serviços. A vantagem dos serviços, obviamente, é que vocês só precisam de ser tão bons como os vossos vizinhos. Ou seja, vocês estão onde vocês estão localizados, desde que vocês sejam mais ou menos tão bons como os outros profissionais aí da zona, que cobrem mais ou menos o mesmo, ok, têm serviço, ok, podem hoje começar a vossa empresa e no dia seguinte começar já a faturar aos vossos clientes. Quando vocês estão a trabalhar numa área de produto, ou seja, quando vocês querem criar um produto, imaginem um software que cria sites automaticamente ou outra coisa do género, aí é algo completamente diferente. Ou seja, vocês estão a trabalhar no mercado global, ou seja, vocês estão a fazer um produto, se eu quero fazer um editor de texto, tem que ser tão bom como o Word. Se eu quero fazer um software de imagem, de edição de imagem, tem que ser tão bom como o Photoshop. Ou então tem que ter algumas vantagens em relação ao Photoshop, ou porque é mais barato, ou porque é mais fácil de utilizar, outras coisas do género. Ou seja, quando nós entramos na área de produto, a concorrência é mundial, temos que ser tão bons como os melhores do mundo. Provavelmente é daquelas coisas que são áreas muito escaláveis, ou seja, tanto podem vender 0 como podem vender 1 milhão de licenças. Também provavelmente o que vai acontecer é que vocês ou vão falhar porque não conseguiram dar o salto, ou então ficam milionários, provavelmente vão falhar, pelo menos as estatísticas é que tendem a falhar. Mas pronto, mas são duas abordagens completamente dispares, completamente viáveis do ponto de vista daquilo que vocês querem fazer de empreendedorismo. Se querem uma coisa tipo serviços, ok, âmbito mais local, regional, ou até mesmo nacional, ou se querem uma coisa tipo produto, e aí tipicamente tem que se mandar para um mercado lá mais para a frente. A outra coisa que para mim também é importante eu deixar só como um pequeno à parte é que eu não tenho dúvidas nenhumas que este trabalho que nós fizemos, este percurso que fizemos com a Sound Particles, só foi possível por eu ter ido lá a Los Angeles com os profissionais e ter feito as coisas acontecer. Ou seja, se eu simplesmente mandasse meia dúzia de e-mails a dizer que temos um software assim assado e tentarmos fazer este tipo de coisas, eu não acredito que nós tivéssemos o sucesso que tivemos até agora, porque não há nada como estar lá com as pessoas, este networking é fundamental, estar lá, falar com elas. Mais uma vez, nisto os americanos têm algo até muito interessante, que nós europeus tipicamente somos mais snobs, ou seja, os americanos estão-se pouco a borrifar. Se nós vimos de Silicon Valley, de Portugal, da Etiópia, de outro sítio qualquer, o que eles querem saber é, ok, tu tens qualquer coisa e parece-me que pode ser do meu interesse, então eu dou-te 5 minutos da minha atenção para tu poderes mostrar-me então o que é que tu fazes, e
mais uma vez, os estúdios, obviamente, são extremamente fechados, é preciso o nosso nome estar na lista das pessoas autorizadas para entrar no estúdio naquele dia, controle de passaportes, detector de metais, aquelas coisas todas, mas em última análise quem está do outro lado são pessoas como nós, em que nós mandamos um e-mail e que a pessoa do outro lado responde: sim senhora, vem cá, tenho todo o prazer em falar contigo. Por isso, isto é apenas uma visão muito rápida daquilo que foi o nosso percurso até agora. Nuno, estamos a torcer por ti, neste caso, descaradamente. Aliás, temos várias pessoas que torcem neste caso e acho que estamos todos preparados, que é para ser beta-testers. Logo, fica à vontade. Se precisarem, cá estaremos. Muitíssimo obrigado.